Bom, meus amores, a nossa aula de hoje é sobre os sinais de pontuação e sobre os tipos de frase. Essa é a nossa aula número 5 de português e hoje é dia 6 de maio de 2020. Essa aula vale tanto para a tia Catarina quanto para a tia Yasmin, tudo bem? Sinais de pontuação. Quando estamos falando com alguém, usamos diversos recursos para nos comunicarmos melhor. Às vezes, usamos gestos, entonações diferentes e até mesmo as nossas expressões faciais. Por exemplo, quando nós estamos lá na sala de aula ou quando nós estamos na aula ao vivo, que vocês conseguem me ver, vocês percebem que enquanto eu estou falando, diversos sinais eu faço e mudo a expressão facial de acordo com aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Isso facilita na comunicação entre as pessoas que estão ali conversando ou tentando aprender alguma coisa nova. Já quando estamos escrevendo, nós usamos os sinais de pontuação. São eles que nos mostram as pausas e as entonações na leitura. Por exemplo, quando nós estamos escrevendo um texto e queremos representar uma pausa, existe um sinal de pontuação para isso, e outros sinais que representam outras coisas, para que na hora da leitura do texto não fique aquela coisa corrida sem sentido nenhum. Vírgula. A vírgula é o sinal de pontuação que é usado para separar os elementos de uma frase. Aqui nós temos o desenho de uma vírgula e o exemplo é: eu gosto de morango, maçã e limão. A vírgula está nessa frase para separar o morango da maçã. Ponto final. O ponto final é o sinal de pontuação usado para indicar o final de uma frase ou de um texto. Bom, aí nós temos a representação do ponto final e um exemplo que diz: aquela casa é amarela. E o ponto final está no final desta frase. 2 pontos. Os 2 pontos são utilizados para indicar a fala de alguém ou para apresentar uma enumeração. Aqui nós temos quais são os 2 pontos e um exemplo que diz: aqui estão inclusos as pastas e os livros. Os 2 pontos servem para mostrar essa enumeração das pastas e dos livros. Aspas. As aspas são utilizadas para indicar uma fala em um diálogo e destacar uma palavra, expressão ou trecho de um autor. Por exemplo, eu gosto de maçã, disse João. A parte eu gosto de maçã está entre aspas, pois é uma fala do João. E aqui nós temos a representação das aspas. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é o sinal gráfico utilizado para indicar as frases que são perguntas. Aqui nós temos um exemplo do que é o ponto de interrogação e uma frase que diz: você gosta de futebol? Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para indicar as frases que expressam alegria, raiva, ordem, dor, surpresa e outros sentimentos. Bom, aqui nós temos a representação de um ponto de exclamação que parece um I de cabeça para baixo. E um exemplo que diz: estamos muito felizes. E o ponto de exclamação está no final desta frase. Travessão. O travessão é utilizado para indicar a fala de alguém, destacar palavras ou apresentar explicações. Aqui nós temos a representação gráfica de um travessão e um exemplo que diz: João disse, estou com fome. O travessão vem antes da fala do João. Antes da parte estou com fome, tem um travessão para indicar que essa é uma fala. Agora vamos fazer um exercíciozinho simples. Leia o texto a seguir e escreva em seu caderno sobre quais sinais de pontuação o texto fala. Tudo bem? Leia o texto com bastante atenção. Aperte o botão pause do seu vídeo e leia o texto todo e realize o exercício. Depois aperte o botão play para a gente poder fazer a correção. Vamos fazer uma breve leitura desse texto. Jogral da pontuação. Eu sou um pinguinho legal. Dou fim a um pensamento. Meu nome é ponto final. Estão me chamando. Um momento. Sou muito curioso. Tudo quero saber.
Por isso, sempre apareço no fim de perguntas. Querem ver? Admiração, medo e espanto. Alegria, dor e surpresa. Sou o ponto de exclamação e na frase fico uma beleza. Se alguém me perguntar: quem é você, seu Zezinho? Eu sou os 2 pontos. Mostro que a fala está a caminho. Sou um tracinho pequeno, usado sempre em diálogos. Indicar a fala de alguém é bom e eu não me calo. Esse foi o texto que nós lemos. Agora vamos ao gabarito da questão. A primeira estrofe fala sobre o ponto final. A segunda estrofe fala sobre o ponto de interrogação. A terceira estrofe fala sobre o ponto de exclamação. A quarta estrofe fala sobre os 2 pontos. A quinta estrofe fala sobre o travessão. E esses foram os sinais gráficos de pontuação abordados nesse poema. Bom, agora que nós já fizemos esse exercício, vamos assistir um pequeno vídeo que nos fala um pouco sobre como usar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os 2 pontos e o travessão. Olá! Hoje vamos aprender a usar os principais sinais de pontuação. Usando a pontuação corretamente, os seus textos serão mais fáceis de serem compreendidos pelo leitor. Sua ideia será transmitida com mais clareza. Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Como usar os sinais de pontuação? Usamos os 2 pontos para anunciar que alguém vai falar. O travessão antes da fala das personagens. O ponto de interrogação indica pergunta. O ponto de exclamação expressa emoção, alegria, tristeza, surpresa, espanto, etc. Vamos entender melhor fazendo alguns exercícios. A menina perguntou como é seu nome. Bianca, que lindo nome. Lendo assim, sem pontuar, notamos que fica estranho, sem sentido. Não sabemos onde a frase começa ou termina. Não sabemos que entonação dar à fala. Então vamos pontuá-la para vermos como que fica. Na primeira frase, a menina perguntou. Note que o narrador está anunciando que alguém vai dizer algo. No caso, trata-se de uma pergunta, mas vamos por partes. A menina perguntou. Se a frase anuncia que a seguir alguém vai dizer algo, eu uso 2 pontos. A menina perguntou 2 pontos. A seguir, vem a pergunta da menina. Como que eu inicio a frase? Isso, com travessão. E se é uma pergunta, eu encerro com ponto de interrogação. Novamente alguém vai falar, no caso, respondendo a pergunta que foi feita. Então, inicio com travessão. Bianca. Que lindo nome! Notamos que também é uma fala e, portanto, começa com travessão. Agora vamos lá. O que são frases? Frases são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com sentido completo. Por exemplo, quando eu digo silêncio, essa é uma frase. É apenas uma palavra que sozinha diz um significado completo. Por exemplo, quando eu digo você me ama, eu estou perguntando para alguém se aquela pessoa me ama, certo? E essa frase tem um sentido completo com essas 3 palavras. E um outro exemplo é: agora vamos sentar e esperar. Esta frase também tem um sentido completo. Tipos de frase. As frases podem ser classificadas em 4 tipos diferentes: declarativas afirmativas, declarativas negativas, exclamativas e interrogativas. Agora eu vou discriminar cada um desses 4 tipos. Vamos lá. Frases declarativas afirmativas. As frases declarativas afirmativas são aquelas que declaram alguma coisa afirmativamente. Por exemplo, as meninas ganharam a corrida do saco. Nessa frase, eu digo alguma coisa que é afirmativa. Então, esta é uma frase declarativa afirmativa.
Frases declarativas negativas. As frases declarativas negativas são aquelas que declaram uma coisa negativamente. Por exemplo, quando eu digo eu não gosto de banana, eu estou negando alguma coisa. Eu estou declarando algo negativamente. Então, esta é uma frase declarativa negativa. Frases exclamativas. As frases exclamativas são aquelas que indicam admiração, surpresa, alegria e outros sentimentos. Por exemplo, que jogo legal! Esta é uma frase exclamativa. E você pode perceber isso porque no final dessa frase tem um ponto de exclamação. Muito bem. Frases interrogativas. As frases interrogativas são aquelas que indicam uma pergunta. Por exemplo, quando vamos tomar um sorvete? Essa frase é uma pergunta, como vocês podem perceber. Então, é uma frase interrogativa. Mas como vocês descobrem isso também? Vocês podem reparar que no final dessa frase tem um ponto de interrogação. Muito bem. Bom, meus amores, para completar o que nós vimos na nossa aula de hoje, você pode fazer na sua casa as páginas números 100, 101 e 102 do seu livro de português. Meus amores, por hoje nós terminamos. Um grande beijo e até a nossa próxima aula!